Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de famílias incomuns. E hoje nós vamos meditar sobre um texto muito pertinente para todos nós, assim como toda a Escritura. E nós vamos falar hoje sobre papéis. O papel do homem na família e o papel da mulher na família e, por consequência, nós veremos na sociedade como um todo, certo? Então eu já peço a você que abra a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 21, nós leremos o verso 25. 1 Reis capítulo 21, leremos o verso 25 e depois nós faremos aí a sequência da leitura. 1 Reis 21, capítulo 21, verso 25 nos diz assim: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, a verdade revelada a nós. Que o Teu Santo Espírito, o autor desta palavra, desta Escritura, nos conduza em toda a verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Faça, Senhor, o Teu querer no nosso meio, oramos assim, gratos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual o papel do homem na família e na sociedade? Qual o papel, a função da mulher na família e na sociedade? Essa é uma pergunta pertinente para o contexto em que nós vivenciamos hoje, para o contexto das gerações passadas, e assim desde Gênesis 3, a partir da queda e do pecado. Eu estava no Uber esta semana, e aí sempre quando eu estou estudando algum tema, os irmãos, alguns já devem ter percebido isso, eu me dirijo a algumas pessoas, faço algumas perguntas para entender o que as pessoas pensam a respeito disso, para entender qual que é a linha que nós possamos trabalhar aqui na Escritura. Então eu fiz uma pesquisa, uma mini pesquisa social, nos 3 Ubers que eu peguei aí essa semana, levando a Lavínia na escola. O primeiro, eu fiz essa pergunta para ele: qual o papel do homem e da mulher na família e na sociedade? E ele me disse o seguinte: se fosse há um tempo atrás, eu diria que havia diferenças de papéis, porém hoje eu não vejo mais diferença. Não tem como distinguir a função de um e de outro. No segundo, por incrível que pareça, a mesma resposta veio, idêntica. Se fosse um tempo atrás eu diria que havia diferença, mas hoje não vejo mais diferença. Ambos têm os mesmos papéis, não tem como distinguir entre um e o outro. O terceiro, ele disse o seguinte: há diferença de papéis. E eu perguntei para ele qual seria então essa diferença. E ele me disse: tem diferença, mas eu não sei qual. De fato, irmãos, hoje e na história da igreja, do povo de Deus, da sociedade em si, depois da queda isso ficou muito nebuloso. O pecado nos trouxe isso. Então, eu quero nesta manhã esclarecer aqui o papel do homem e da mulher na família e na sociedade como um todo. E, irmãos, o tema, ele é amplo. Ele é vasto, não tem como nós trabalharmos aqui aspectos, entrar nas entrelinhas, vamos dizer assim, para esclarecer todo o tema. Então aqui nós temos que ser sucintos, objetivos e tratar o cerne da questão, vamos dizer assim. O meu objetivo nesta manhã é esclarecer o papel de um e de outro. E eu quero provocar os irmãos, a igreja, a buscar mais a fundo
esta questão, porque não há uma clareza, não há um entendimento claro acerca da função de um e de outro. Isso tem sérias implicações e problemas na família e na sociedade. Então, eu quero que você anote aí, se tiver com o celular em mãos, ou caneta, alguma coisa assim, o nome de um livro que foi organizado por John MacArthur, chamado O Resgate do Pensamento Bíblico. Se você for pesquisar no Google, pode trazer um livro que é mais antigo, que é o título mais antigo, que é Pense Biblicamente. A nova edição agora, você acha em Kindle, na Amazon, enfim, Mercado Livre aí, é fácil o acesso, não é um livro caro, em torno aí de uns R$50, vale muito a pena você ler, jovens, adolescentes, homens, mulheres, todo mundo ler. Todo o livro é muito bom, sobre esse tema de papéis, capítulo 8 e 9. O capítulo 8 não foi escrito por John MacArthur, ele organizou e trouxe pensadores muito bons. O capítulo 9, o papel da mulher, é uma mulher escrevendo sobre o tema, e é fantástico, muito bom mesmo, vale a pena você ler. Como disse, não vou tratar de tudo aqui, ali no livro você tem uma visão panorâmica e melhor. Certo? Irmãos, para nós começarmos a falar do papel do homem e da mulher, nós precisamos nos reportar a Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, para nós entendermos. Nós dissemos aqui, no início dessa série, que Deus criou a família com um propósito, uma intencionalidade. Logo, a criação do homem e da mulher também tem um propósito, uma intencionalidade. E vejam, a Escritura trata isso não como polêmica. A Escritura trata isso de forma muito natural e tranquila. Em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, de forma clara, Deus estabeleceu um papel para o homem e um papel para a mulher. É preciso dizer que Deus os fez ambos, a sua imagem e a sua semelhança. Não tem como a gente fazer uma hierarquização de valores, não tem. Ambos são imagem e semelhança do Senhor. Gênesis capítulo 1, verso 27, vai nos dizer acerca disso, que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança, a imagem de Deus os criou homem e mulher. Isso quer dizer que aquilo que nós vimos dos mandatos social, cultural, espiritual, a essência do ser humano, do homem e da mulher, é a mesma. Porém, nós somos distintos. Não precisa ser um estudioso de fisiologia, como o doutor Adriano, que está ali em cima, que nos ouve, né, o profissional da educação física, para nós vermos que há diferença entre o homem e a mulher. Estrutura óssea, musculatura, hormônio, e aí vai em diante. O autor, neste livro, ele trabalha todas essas questões. O pensamento, a psique do homem é diferente da mulher. Então há diferença, e isso, irmãos, implica em diferença de papéis. E eu quero começar falando e esclarecendo aqui o papel do homem e da mulher. Primeiro eu quero falar acerca do papel do homem. Irmãos, Deus deu uma função ao homem de liderança, de liderar a família e a sociedade como um todo. Isso é um aspecto em que está muito claro, se você for analisar. Gênesis capítulo 2, verso 16, diz assim, aqui na descrição, a narrativa da criação do homem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está dando esta ordem ao homem.
E é óbvio que ele teria que passar isso para a sua esposa, Eva. E ele o fez isso. Quando no diálogo de Eva com a serpente, ela diz, não pode. Ela tinha ciência disso. Porém, irmãos, a responsabilidade de liderar e de cuidar, de guardar, de conduzir todas as coisas ali no jardim, no mundo criado ali por Deus, era de Adão. Por quê? Veja a prestação de contas depois da queda, do pecado, da desobediência. Gênesis capítulo 3, verso 9 diz assim, e chamou o Senhor Deus vamos de novo, e chamou o Senhor Deus ao homem, e veja, ele perguntou, onde estás? E ele respondeu, Adão, o homem, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. É assim que a gente faz, irmãos. Quem é o responsável aqui por esta loja? Eu quero falar com o gerente da loja, o responsável. É engraçado que algumas pessoas dizem assim, não, na família não tem liderança, não tem responsável, não. Ali todo mundo é igual. Irmãos, onde todo mundo lidera, ninguém lidera. Ninguém lidera. A liderança é algo natural nosso. Se você assistir um filme chamado Senhor das Moscas, vai dizer acerca de adolescentes que caíram numa ilha, e ali um adolescente, um jovem se levanta e diz assim, olha, ninguém lidera sobre nós, ninguém manda em ninguém aqui. O filme vai narrar e vai mostrar aqui, quem liderou sobre os outros? Aquele que levantou e disse, ninguém lidera. Irmãos, liderança é algo que vem de Deus. Deus instituiu o homem com esse senso e a responsabilidade de liderança. Perceba os níveis de responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Na sentença de Deus, quando Ele vai sentenciar e Ele vai trazer o juízo, por conta do erro e da desobediência, ele vira para a serpente e diz, você vai ser maldita mais do que todos os animais, vai rastejar, e eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, e a semente da mulher, esta, vai te esmagar a cabeça, e tu vai lhe ferir o calcanhar. A mulher, você vai ter dores de parto, o seu desejo será para o seu marido, agora vai ter uma briga aí de um querer dominar o outro. Agora, para o homem, verso 17 do capítulo 3, diz assim, e Adão disse, visto que atendesses à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Perceba, irmãos, as consequências aqui, não são de níveis iguais. Agora, toda a terra recebe essa maldição que vem do pecado, por conta do gerente da terra, o responsável pela terra. E perceba, eu não estou falando aqui, mais uma vez, de colocar hierarquias, de colocar um acima do outro, não é esse o sim, de colocar, não, um tem maior valor, não, ambos são imagem e semelhança do nosso Criador, mas com papéis distintos. E deixa eu esclarecer algo importante para nós, liderar não é mandar, não é impor, não é ser como foram muitos no passado, aquela questão de um déspota. Coisas horríveis ao ponto de, às vezes, uma mulher quiser falar e o outro dizer, cala a boca, não fala nada não. Com falta de respeito. Liderar não é isso. Mas, irmãos, também, liderar não é fazer tudo. Outro dia,
eu falando acerca desse tema, numa empresa, e no final um homem, um pai de família chegou e disse assim: pastor, mas eu não dou conta de fazer tudo. Eu disse para ele: mas você nem deve fazer tudo. Quem te falou que você tem que fazer tudo? Liderança não é fazer tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque se você continuar a sequência da leitura de Gênesis 2, depois do verso 17, Deus vai trazer agora a função da mulher. Verso 18 do capítulo 2 de Gênesis nos diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos lá todos juntos, far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, que trabalham juntos. Esse é o sentido, irmãos, da função aqui da mulher. É estar junto, é trabalhar junto, é servir junto. Deus deu essa responsabilidade para o homem: dominai, sujeitai, o mandato cultural de multiplicação, de socialização, o mandato espiritual do relacionamento com Deus. E isso tudo, irmãos, a mulher faz. Perceba a essência aqui dos papéis em que Deus está colocando. Antigamente se fazia uma separação, dizia assim: papel do homem e da mulher. O homem trabalha e a mulher fica em casa. A Bíblia não faz essa diferenciação em si, de colocar papel de cá e de lá, como que se não fosse responsabilidade da mulher o trabalho. Sempre foi. Provérbios 31 é muito bonito, porque ali vai descrever acerca da mulher sábia, e vai dizer que ela tira lã das ovelhas, que ela cultiva, ela trabalha. Perceba que a função de ajudadora, de auxiliadora, irmãos, é isso, é trabalhar juntos, é cooperação, é um com o outro. E é interessante que o texto vai dizer ali que lhe seja idônea, e a ideia aqui não é que seja idônea de mais velha e assim, não é esse o sentido. O termo aqui no hebraico quer dizer que lhe seja compatível, semelhante. É muito claro, irmãos, nós vemos aqui que a função da mulher é essa, auxiliadora, que trabalha junto, que está junto, que faz junto, em todos os sentidos. Mas a responsabilidade é de quem? Do homem. A responsabilidade de liderança é do homem. Deus vai prestar contas primeiramente a nós, homens. Nós somos chamados para isso, para liderar. Então eu quero entrar agora num segundo ponto, das consequências do pecado, nessa disfunção. As consequências do pecado trouxe uma distorção de papéis. Por isso que antes e hoje é muito nítido isso, essa dificuldade das pessoas de, não tem diferença, não, está todo mundo igual. Então eu quero ver com você as consequências do pecado, e para isso nós vamos lá para o texto de 1 Reis, capítulo 21, onde nós veremos o exemplo dessa disfunção, o exemplo desta descaracterização de papéis através da vida de Acabe e Jezabel. Famílias comuns
vivem como Acabe e Jezabel. Famílias incomuns, que é o sentido do peixinho ali. Uma pessoa me perguntou, o peixinho está ali? É porque a família incomum, ela vai na contramão da cultura, ela anda conforme a Escritura, tendo clareza que há sim distinção de papel. Primeiro versículo, eu quero começar aqui trazendo o exemplo de Acabe, como um homem omisso. 1 Reis 21, verso 1 diz assim: sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe aqui é rei de Israel, reino aqui do norte. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Acabe, um homem omisso na sua responsabilidade de liderar, na sua responsabilidade de liderança. Irmãos, perceba a atitude de Acabe no verso 4. Ele recebe um não de Nabote. Nabote diz para ele: não posso te vender essa herança dos meus pais, de forma alguma eu posso te entregar essa herança. E aí, ele volta para casa, o texto vai dizer aí, desgostoso. A NVT trouxe essa palavra dizendo assim: aborrecido, emburrado, na posição de um líder de uma nação, agindo como um menino emburrado. Já viu, irmãos, aqueles meninos em que você fala não, ele fica emburrado, batendo o pé? Irmãos, um homem que foi chamado para liderar, com a responsabilidade de liderança, agindo como um menino, não sabe lidar com o sentimento de decepção na vida, não sabe, fica emburrado, fica no canto. Um menino, irmãos, verso 4 vai nos dizer, um menino depressivo, ele sai dali da presença de Nabote emburrado. E aí sabe qual que é a atitude dele? Se tranca no quarto. Estou com depressão. Não quero saber mais da vida. Isso é demais para mim. Queria tanto aquela horta. Queria tanto aquele jardim. Olha o que aconteceu. Acabou a vida. Irmãos, isso é a atitude de um homem que foi chamado para liderar, que tem em si, desde lá da criação, o senso de responsabilidade, porque não sabe ouvir não. Pastor Andrei pregando na semana passada, falando acerca da educação positiva. Não pode falar não, porque senão vai traumatizar. Não, de jeito nenhum, nós temos que arrumar um outro jeito. Irmãos, e ele conduziu muito bem, dizendo, o não está presente. Lá no princípio, antes da queda, Deus chama Adão e diz para ele assim, olha, de tudo você come. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa, não! Os 10 mandamentos em Êxodo 20, não, não, não.
E aí nós estamos, irmãos, nesse aspecto, na influência do pecado na nossa sociedade, criando, irmãos, não homens, mas meninos, que não sabem lidar com o sentimento, irmãos, de decepção, que não sabem ouvir não, logo estão depressivos, tendo que tomar ansiolíticos e antidepressivos, porque estão trancados no quarto, porque não sabem, irmãos, lidar com isso. Acabe, um homem chamado para liderar, agindo como um menino, inconsequente, que ainda não aprendeu a lidar com o sentimento de decepção, que ainda não aprendeu a lidar com os sentimentos e as oposições da vida, que ainda não aprendeu a ouvir a palavra não. Percebe, irmãos, os aspectos da queda. Mas a segunda parte desse texto vai tratar acerca dessa disfunção, dessa distorção de papéis, também na vida da mulher Jezabel. Continue comigo a leitura agora, a partir do verso 5, qual diz assim: porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito? Não comes pão? Ele lhes respondeu: porque falei Nabote, o jezreelita, e eu lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, olha a resposta dela, sua mulher lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Olha para mim aqui, sabe o que Jezabel está fazendo aqui? E eu denominei aqui de Jezabel uma mulher empoderada, e o termo empoderada vem do verbo empoderar, um conceito novo aqui para nós, que quer dizer dar ou adquirir poder ou mais poder. Jezabel, ela reflete muito bem, ela exemplifica muito bem o exemplo de uma mulher empoderada. Sabe por quê, irmãos? Ela começa primeiro zombando aqui de Acabe. Ela vira para ele e diz assim: você é ou não é rei de Israel? Hoje a gente ouve muito a frase dizendo o seguinte: você é homem ou não é? Ou o ditado popular: você é homem ou um saco de batata? Percebe, irmãos, que ela não respeita a posição em que Acabe ocupa. Jezabel é o oposto de Esther. Esther, para chegar diante do rei, reconhecendo a autoridade e a posição dele, ela jejua, ora e pede a Deus uma oportunidade para estar diante do rei, porque naquela época não era assim. Irmãos, a mulher empoderada não reconhece a função do homem na família e nem na sociedade, ela zomba. Isso não é homem, não. Tudo menos isso. Essa é a atitude, irmãos, de Jezabel. Se você continuar a leitura do verso 7 ali na parte B, ela toma o governo na mão. Ela diz assim: levanta-te, come, alegra o teu coração. Ela dá ordem para ele. Perceba a inversão aqui. Ele é o rei, está na posição de líder. Ele está falando: levanta daí, dá ordem para ele. Mas ela toma uma posição, irmãos, de autoridade. Olha o que ela diz lá no verso 7, no finalzinho: eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eu vou te dar. Ela toma o governo, ela toma autoridade para si. Engraçado que esse texto nos lembra muito
o relato de Gênesis capítulo 3. Porque ali também, no Gênesis 3, já tem inversão de papéis. Ali, Eva pega do fruto e ela o quê? Dá ao seu marido. Mesmo verbo, eu te darei a vinha de Nabote. Percebe, irmãos, a disfunção aqui. Ela toma o lugar, ela vai, toma a frente. E é fato, irmãos, quando há omissão de um papel, de uma função, fica uma lacuna. E essa lacuna precisa ser preenchida. Por isso que nós vemos muitos homens fazendo o papel da mulher e muitas mulheres fazendo o papel do homem. Eu ouço isso muito nas palestras que eu dou nas empresas acerca de famílias. Eu ouço isso muito. Quando alguém chega e diz assim, pastor, não, tudo bem, eu concordo com tudo isso que o senhor falou, mas tem um problema. Ele não faz? Então eu tenho que fazer. Ficou uma lacuna. Eu peço, não faz, então eu tenho que fazer. Eu tenho que preencher essa lacuna. Só que, irmãos, essa atitude não é a atitude bíblica. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Deus criou, cada um com a sua função, o pecado trouxe uma distorção disso. E vejam, irmãos, essa lacuna, que às vezes fica aí, que com essa necessidade grande de ser preenchida, não pode ser preenchido por aquele em quem não foi habilitado e chamado para o fazer. Jezabel precipitada, ela toma a frente, ela vai e faz. Não, essa não é a lógica. Se você for ler Provérbios capítulo 31, a mãe do rei Agur, a mãe de um rei, ela vai dar uma palavra de sabedoria para o seu filho. Ela não toma o lugar, ela não vai à frente, ela lhe dá sabedoria. Saiba tu, ó rei Agur, não é bom que o rei, ele seja dado ao vinho, para que ele não esqueça dos pobres. Ó rei Agur, não é bom que o rei se envolva com mulheres. Ele tem que ter e buscar a mulher sábia. E ela vai descrever acerca da mulher sábia. A mulher sábia, ela excede muito em muitas finas joias. A mulher sábia, ela edifica a casa, ela não toma frente, ela dá sabedoria, ela impulsiona o homem, ela educa os filhos, ela ensina com a sabedoria bíblica que Deus a concedeu. Perceba, irmãos, a disfunção de papéis tem trazido algo muito prejudicial para todos nós. Todos nós. Omissão de papéis. Muitas mulheres sufocadas, muitas mulheres já não estão aguentando mais, já ouvi isso muitas vezes nas palestras, pastor, estou aguentando mais. E aí a solução que se encontra é, eu vou divorciar se for para viver assim. Eu prefiro viver sozinha, já faço tudo sozinha. Ou então homens que diz o seguinte, uai, se for para viver debaixo desse jugo aqui, desse general, não, já saí da casa da minha mãe, já tá, não. Aí a única solução que é o divórcio. Percebe, irmãos, o caos que essa disfunção traz, que a queda trouxe. A mulher, irmão, sábia, o homem, tendo consciência da sua função, a responsabilidade de liderança, irmãos, isso unindo com a sabedoria das mulheres, eu vou te dizer, isso voa.
Lemos aqui hoje, Salmo 128, os filhos estão em volta ali da mesa, a mulher como uma videira, os filhos crescendo, a casa abençoada, casamento abençoado, e a gente vê a bênção de Deus no lar. Consequências, mais uma vez, de distorção de papéis. Vamos continuar a leitura, porque do verso 8 ao verso 16, Jezabel, ela arma um esquema para assassinar a vida de Nabote. Perceba que no verso 8 ela diz assim o texto: então escreveu cartas em nome de Acabe. Ela toma a frente, vou resolver isso por você. Arma todo um esquema ali, em que dois homens impiedosos vão lá e matam Nabote. E aí, Deus vendo tudo isso, e nada passa despercebido aos olhos do Senhor, Ele vai intervir nisso. Verso 17, então veio a palavra do Senhor a Elias. Olha o Senhor entrando aí no jardim. Pensa o Senhor chegando agora no jardim para prestar contas com a desobediência ali. A disfunção que ocorreu em Gênesis 3. Olha o Senhor chegando. Aí verso 18, ele dizendo ao profeta Elias: dispõe-te, desce para encontrar-te com... Vamos lá mais uma vez. Dispõe-te, verso 18, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel. A pergunta que eu faço é: por que Deus procurou Acabe e não Jezabel? Quem fez tudo isso e tramou tudo isso foi ela. É a mesma lógica de Gênesis 3. Adão, onde estás? Comeu daquilo que eu falei que não era para comer, que eu ordenei. Ouvi sua voz. Acabe, onde estás? Perceba a responsabilidade. Irmãos, consequências trágicas dessa disfunção para a família. Olha o inocente como Nabote aqui da história, morrendo, porque simplesmente queria preservar a herança dos pais. O fim trágico de Acabe, o fim trágico de Jezabel, o fim trágico de uma família, irmãos, que tinha tudo para ser bênção. Olha o verso 25, ninguém ouve, do capítulo 21, pois como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Consequências, irmãos, de uma omissão. Se você começar a ler, voltar uns capítulos atrás, você vai ver o casamento aqui de Jezabel com Acabe. Jezabel era uma fenícia, não tinha o temor do Senhor, não cria no Deus de Israel, e aí casa. Irmãos, uma aplicação para nós jovens, solteiros, melhor dizendo, cuidado. Cuidado, não negocia a fé. Não negocia a fé. A Bíblia é muito clara quando vai falar acerca do jugo desigual. Quem me ouve aqui hoje e tem que viver a caminhada cristã sozinho ou sozinha, sabe o quanto que é ruim e difícil isso? Irmãos, não negociem isso. Acabe negociou isso. Tem gente que vira e fala assim: não, pastor, mas é que eu estou seguro, viu? Eu sou crente. Não, ó, ela não é muito não, ele não é muito não, mas, ó, eu estou seguro. Vou deixar me influenciar em nada. Olha o verso 25. O instigava. O influenciava. A NVI traduziu ainda de forma mais clara, dizendo assim: porque ela o pressionava. Irmãos, casamento é muito sério. Se não tiver na mesma fé, na mesma sintonia, e às vezes a gente pensa assim: não, é da Betel, não, é da presbiteriana, não, é da batista, não, é da não sei o quê, não. A gente pensa assim, né, tá tranquilo. Aí a gente pergunta assim: vai na igreja? Vai. Quantas vezes
ele ou ela te chamou para orar junto? Uma vez aí, aconteceu uma vez. Está na igreja? Tá. Quantas vezes ele ou ela compartilhou um texto bíblico com você? Uma vez também aconteceu. Foi bacana, foi legal. Uma vez. Você lembra quando? Pastor, faz muito tempo. Lembro, não. Mas mais uma pergunta aqui. Que dia ou quando que é a frequência disso que ele ou ela compartilha uma experiência com Deus, uma palavra que vivenciou, algo espiritual ali na igreja, nas escrituras, em oração? Quando que teve isso que estava te influenciando e te chamando para uma vida com Deus? Não lembro não. Perceba, irmãos, a seriedade disso. Perceba, solteiros, e também aqueles que talvez dizem, meti o erro lá, e agora? Agora é oração, é pedir ao Senhor milagre. A mulher, o homem, irmãos, tem sim essa função de orar um pelo outro. A mulher, ela santifica o lar, a Bíblia diz isso. A mulher sábia edifica, constrói a sua casa. Consequências da inversão de papéis, irmãos, é esse que a Escritura nos mostra aqui. Começou lá em Gênesis 3, morte, problemas tamanhos, e ainda assim no contexto de 1 Reis 21, morte, fim da família. Por isso, irmãos, o Senhor hoje nos chama, eu e você, adolescentes, jovens, solteiros, casados, todos nós, a entendermos que o Criador, Ele criou tudo de forma perfeita, cada um com seu papel, com a sua função. O pecado sim distorceu, o pecado sim trouxe essa disfunção, o pecado sim trouxe essa distorção de papéis, mas em Cristo, preste atenção, em Cristo nós temos a restauração. Nós temos, irmãos, os papéis muito bem definidos e restaurados pela graça de Cristo. Por isso, famílias incomuns vivem esses papéis, a semelhança de Cristo. Efésios, e eu encerro aqui capítulo 5, verso 22, Paulo vai tratar aqui do mistério. O mistério aqui não é o casamento, o homem e a mulher, a função do homem e da mulher. O mistério aqui é Cristo e a igreja. Mas ele usa, veja bem, ele usa o exemplo de Cristo e a igreja, o papel de Cristo e da igreja, para trazer para nós, homens e mulheres, como nós devemos desempenhar os nossos papéis. Isso é só a graça de Cristo. Verso 22 de Efésios 5 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não tem polêmica aqui, irmãos, é muito claro. Eu tenho dificuldade de me submeter a uma tirania, mas eu não tenho dificuldade a me submeter e a ser submisso àquele que me amou, que se entregou por mim. Esse é o papel, irmãos, das mulheres, assim como a igreja. Homens, verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, se entregou por ela, para que a santificasse. Isso é muito lindo.
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, o papel do homem de liderança, de ser cabeça, é esse aqui: amar a igreja como Cristo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou por ela olha a finalidade, o texto vai nos mostrar, verso 27, a apresentar, olha a responsabilidade de liderança aqui, assim como Cristo santificou, assim como Cristo se entregou pela igreja, para a apresentar a Deus, assim também é a função do líder, do homem. Olha a responsabilidade, irmãos, o quanto ela é séria, aqui, para apresentar. Irmãos, em Cristo Jesus, nós temos o papel do homem e da mulher, muito bem definidos, que Cristo Jesus, por sua graça e misericórdia, do mais novo ao mais velho, do homem e da mulher, traz a nós, irmãos, esta graça de restaurar os papéis de cada um, conforme o exemplo do nosso Salvador. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.